De agora, na 88 FM, Debate 88. Política, religião, comportamento e temas atuais em debate na 88 FM. Debate 88. Participe, dê a sua opinião. Está no ar, Debate 88. Hoje, dia 27 de setembro, ano 2024, mais um debate aqui na Rádio 88. O tema: o músico cristão pode trabalhar no secular ou apenas no gospel? Olha, a vida profissional de um músico é uma questão que frequentemente provoca profundas discordâncias entre os cristãos. Enquanto muitas profissões permitem que o indivíduo transite livremente entre o ambiente secular e o religioso, o músico cristão enfrenta uma pressão diferente. A ideia de que um músico cristão deve se dedicar exclusivamente à música gospel é bastante disseminada em várias comunidades evangélicas. De um lado, existe o argumento de que o talento musical é um dom de Deus e, portanto, deve ser usado exclusivamente para louvar e glorificar ao Senhor. Muitos acreditam que tocar ou cantar músicas seculares, especialmente aquelas que podem ir contra princípios cristãos, seria uma forma de profanar esse dom divino. Sob essa perspectiva, o músico cristão deveria se comprometer totalmente à música gospel, usando sua arte como forma de adoração e de ministério. Por outro lado, alguns questionam porque apenas os músicos enfrentam essa pressão. Profissionais de outras áreas, como advogados, médicos, engenheiros, não são frequentemente desafiados a trabalhar exclusivamente para a comunidade cristã. Não se espera que um médico cristão atenda apenas pacientes crentes, ou que um advogado atue apenas em causas ligadas à igreja. Por que então o músico deveria ser tratado de forma diferente, hein? Para abordar e esclarecer esse dilema, o que queremos esclarecer no debate de hoje é: um cristão que é músico profissional pode trabalhar no secular ou apenas no gospel? Fazendo parte da mesa, o pastor Diego Vinícius, da Igreja do Evangelho Quadrangular, está conosco e vai orar por nós nesse momento. Por favor, pastor, fique à vontade. Bom dia a todos, paz seja convosco, graça e paz em seu coração. É um prazer enorme a gente estar aqui nessa manhã, juntos, para debater, cooperar, esclarecer, dialogar sobre esse assunto tão importante. Mas vamos começar da maneira certa, pastor Dário? Vamos orar. Você que pode, feche seus olhos, eleve seu pensamento aos céus. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos no teu nome para te engrandecer, te exaltar, te glorificar e te exaltar. Espírito Santo, pedimos mesmo a tua graça, a tua presença, a tua bênção sobre nós aqui neste momento. Queremos aqui clamar mesmo pela tua sabedoria divina sobre cada irmão, sobre cada pastor, sobre cada colaborador aqui neste debate. Queremos também clamar a bênção do Senhor sobre esta rádio, que tanto abençoa a nossa cidade, a nossa região. Abençoamos também a vida do pastor Dário e cada ouvinte que nos ouve, Pai. Que a tua presença invada cada casa, cada lar e cada família aqui representada. Esse é o nosso desejo e essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Olha, nós convidamos aqui para fazer parte desse debate o Luiz Felipe, da Primeira Igreja Batista. Ele é teólogo, está aqui com a gente. Graça e paz, meu querido. A graça e a paz, pastor Dário, ouvintes, com muita misericórdia e graça que estamos aqui hoje. Também o pastor Ronaldo Rosa, da Igreja Assembleia de Deus. Graça e paz, meu querido. Graça e paz, pastor Dário. Graça e paz, pastor ao irmão Felipe, teólogo, E o pastor Diego, da Quadrangular, bem equilibrado o debate. Pastor, o Felipe trouxe ali um livrão, já observamos que vai pegar, A coisa vai ser séria, Vai ser séria. Vai ser legal. Pastor Alan Leal mandando um abraço para você, viu, pastor Ronaldo? Obrigado, pastor Alan. Bom, vamos começar o nosso debate. Quero saber a posição de vocês sobre o nosso tema, um cristão que é músico profissional pode trabalhar no secular ou apenas no gospel? Quem quer começar, hein? Fique à vontade, escolham. Eu vou começar a dar o pontapé inicial, pastor. A primeira pergunta: um cristão que é músico profissional pode trabalhar no secular ou apenas no gospel, E aí? Todo ponto de partida, a primeira coisa que deve ser entendido é
que se trata aqui de um profissional. Eu penso que seja alguém que tem uma carteira da Ordem dos Músicos do Brasil, ou que seja um músico profissional para estar trabalhando, né? Não se fala do crente, do músico crente em geral, mas daquele que é um profissional da área. Penso, né? Parece ser a ideia que a pergunta traz. De qualquer forma, penso que não se deve discutir aqui no campo do poder, e sim no campo do dever, né? A pergunta é, pode, eu diria, na linguagem de Paulo, 1 Coríntios 3,12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não deixarei me dominar por nenhuma delas. Poder, pode, mas não deve. Ao longo do debate, nós vamos explicitar o porquê. Então, o senhor tem restrições com tem relação restrições, a isso? sim. Tá bom, vamos lá. Pastor Vinícius, por favor. Pastor Diego Vinícius. Então, dentro desse campo, foi até um texto que me veio à memória ontem, enquanto meditava sobre o que a gente fala hoje, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. E uma coisa interessantíssima, independente desse pensamento, Paulo continua: eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. O grande perigo, né, de você misturar essas duas coisas é exatamente o domínio, né? Porque tudo que te domina se torna um ídolo, né? E no caso da música, né, em si, é uma ferramenta poderosíssima, né, de influência, de ideias, né, de disseminação de ideias, né? Então, eu também, como pastor, e enquanto também alguém que testemunhou várias fases, a gente que trabalha nessa área musical também, inclusive a gente já esteve aqui outras vezes apresentando, né, alguns trabalhos que a nossa igreja já gravou, né? Nós de fato usamos esse, penso eu, né, de acordo com o meu entendimento bíblico, que esse dom, né, inclusive alguns outros também, salvo tem algumas ressalvas aqui, que é exclusivo, né? Eu creio que você não vai cantar o que você não acredita, né? Então, é bem interessante. Pastor Dário, só ratificando, 1 Coríntios 6, verso 12. Certo, tá ótimo. Bom, então a posição do pastor Diego Vinícius é que não... eu acredito que não. Não é legal? Eu acredito que não, já posso pontuar? Claro. Eu tive uma questão dessa na igreja, né, a respeito dessa área musical. A gente aqui em Volta Redonda tem 7 anos aqui de igreja. E a minha esposa canta, né? Ela sempre foi do Ministério de Louvor. E quando a gente veio para cá plantar a igreja, e aí a gente começou aquela questão toda, o pessoal chegando, o Ministério de Louvor sendo montado, aquela coisa toda. E aí, numa desses desenvolvimentos, surgiu-se que chegou um rapaz que já tinha uma canção autoral e tudo mais. Ele já estava tentando gravar essa música e tudo mais, só que não tinha conseguido. E como a gente entende que isso é parte do nosso ministério, o que a gente fez? A gente vamos abraçar o projeto. Enfim, aí a questão foi crescendo, gravamos um single, depois gravamos um EP, só que no meio desse caminho, né, a gente vai se envolvendo nesse meio, aspas, né, profissional, e a gente acha que é profissional demais. E aí a gente vai pensar o seguinte: não, eu vou viver disso, agora eu vivo disso, né? É a grande máxima, né, pastor? E aí o que aconteceu? Um dos integrantes ali, né, foi tentar, né, tocar um sertanejo junto com alguém, aquela coisa toda, para poder levar, aspas, né, o sustento da família, só que esse levantar o sustento quase que custou a própria família dele. Então eu defendo isso não por falácia, mas por testemunho e causa, né? Então assim, eu vi e percebi testemunho que não dá certo. Não dá certo. Tá certo. Luiz Felipe. Bom, pastor Dário, eu sou sozinho na mesa, né? Ai, Jesus. É mesmo? Eu creio que... Muito bom, o debate é isso mesmo, né? Eu creio que o profissional da música, ele pode sim atuar no meio secular, se isso não ferir a fé cristã, tá? A gente tem que partir do pressuposto, como o pastor Ronaldo apresentou, Coríntios é perfeito, mas eu creio que vai muito além da questão só adoração e vai da questão também de sustento da própria família, daquela pessoa, daquele homem ou daquela mulher, daquele músico. Tá? Então a minha posição é que sim, mas tem esse porém, que não fira a fé cristã. Pastor Dário, a grande questão, eu não pontuei no início, só falei preliminarmente, né? Sim. A grande questão, eu não consigo conceber, por exemplo, Felipe, o Davi tocando, por exemplo, harpas para poder repreender um espírito mau de Saul
e depois tocando harpas em eventos filisteus, por exemplo. Como também não consigo conceber Davi em eventos filisteus se inspirando para escrever os salmos. Sim. Eu acho muito complicado. E essa fala da profissão, a questão a profissão, o evangelho, a palavra de Deus diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a chegada ao evangelho exige de nós alguns reposicionamentos. Então, se nós partimos da premissa de que é a profissão, é o sustento, o evangelho também é um ato de fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Isso vai exigir da gente uma mudança. Ao contrário, seria forçoso admitir que pessoas que têm profissões incompatíveis com a fé poderiam, então, exercê-la em nome do sustento da família, né? O que não vai encaixar na Bíblia como um todo, né? Por exemplo, hoje luta-se, né, para se legitimar, legalizar a profissão da mulher de programa, do rapaz de programa, né? Radialista? Hein? Não, o programa que me refiro é sexo, pastor. Eu me refiro à mulher de programa, a prostituta, né? Sim, então, já se fala em profissionalizar, né? Isso aí, né? E o camarada, por exemplo, que vende bebida alcoólica e tem um comércio, vende bebida alcoólica, enfim, há uma série de coisas que ferem a fé cristã. E a igreja precisa ter cuidado com os precedentes que ela abre. Porque há alguns precedentes que são abertos pela igreja em nome da liberdade, aspas, né? Da liberdade. Paulo fala: não useis de vossa liberdade para dar ocasião à carne. Ô, Luiz Felipe, você tem algo a dizer? Tenho a dizer, sim. O que acontece, né? Nós temos que ter o conhecimento aqui de separar o que é adoração e o que é performance. Tá? Porque nós estamos levando aqui... Toda vez que a gente fala sobre música secular, vem logo na nossa mente a balada, barzinho e etc. Mas a música secular é muito mais abrangente do que isso, né? Eu, por exemplo, fui militar da Marinha durante algum tempo. E lá tinham sargentos músicos. E esses sargentos músicos eram crentes. E não tocavam músicas cristãs naquele momento. Porque quando a gente olha para o músico profissional, a gente tem ideia só daquele músico que está tocando na noite. Tá? Então a gente tem que entender o seguinte: aquele momento em que ele está tocando ali, ele está em um momento de performance, assim como qualquer outro trabalho, como por exemplo um jogador de futebol, ele treina, quando vai para o jogo ele faz o quê? Ele performa. Então a mesma coisa para o músico. No momento em que ele está ali tocando secularmente, ele está performando. Outra coisa é quando nós estamos dentro da igreja, porque na igreja a performance, vou botar umas aspas aqui, porque quem está ouvindo não tá vendo as aspas que eu estou fazendo. Quando a pessoa está na igreja, ela não está performando, ela está adorando. É totalmente diferente, são coisas totalmente diferentes. Por mais que utilizem da técnica musical, aquele momento é onde a igreja se faz corpo de Cristo. Deixa eu pegar um gancho na sua fala. Claro. Só para continuar o seu pensamento. Como separar essa performance da adoração? O que acontece? Qual que é a diferença? Aqui eu tô adorando, aqui eu tô performando. O que acontece? Quando nós estamos juntos com a igreja, em um só propósito, que é o propósito é Cristo, nós estamos ali com a intenção do nosso coração de adoração. Diferentemente do músico lá fora, que está performando. Como, por exemplo, um sargento músico. Ele vai tocar trompete. Às vezes, eu já vi, eles tocam o hino do Flamengo, eles tocam o hino nacional, eles tocam diversas outras coisas. Do Vasco. Até do Vasco. Até o do glorioso Botafogo, né? Que é meu time do coração. Então, eles tocam de tudo. E aquele momento, ele só está exercendo a profissão dele. Sim, agora a pergunta de que não quer calar. Rapidinho, aproveitando que nós estamos aqui nessa ideia aqui, para não né? Dentro desse contexto, então, você crê que seu trabalho não é um tipo de adoração? Eu creio que, se Deus me dá a oportunidade e se eu executo o meu trabalho
de forma com dedicação, com oração, com aquilo que Deus permitiu eu estar ali, sim, estou adorando, tá? Estou no caminho certo. Porém, se a gente for rotular isso somente para o músico, então, por exemplo, eu que sou dono de hamburgueria, eu não vou poder atender quem não é crente. Entendeu? Mas, Felipe... Vai muito além só da questão da adoração, é questão de performance. Há um grande problema, eu advogo. Nós temos uma pergunta mais na frente. Eu advogado, né? E o médico, sim, né? Sim. Eu advogo. A grande questão é, o advogado, o médico, ele vai trabalhar com fatos ligados a questões temporais, né? A música, ela, ao contrário da questão do trabalho técnico de um médico, eu, por exemplo, como advogado, advogo na área criminal, 2 pós-graduações na área, advogo na área criminal. Porém, eu seleciono. Então, eu não pego ali todas as causas. Se o indivíduo, de maneira clara, cometeu aquele delito, eu, sinceramente... Aí o senhor não advoga? De maneira nenhuma. Aí cometeu um crime de ódio... Aí eu seria, por exemplo, seria conivente com ele. Mas aí eu sou assim, vou conversar com o acusado. Se ele confessa para mim que ele cometeu o ato, eu falo, olha, meu amigo, a partir de agora eu procuro um defensor público, porque se eu for advogar a seu favor, eu estou sendo conivente com você. Olha, eu ouvi um advogado hoje pela manhã, nosso amigo Carlos Albertassi, ele disse que não defende o indivíduo, mas ele aplica as normas técnicas do direito para defender o indivíduo. Mas se ele confessa para mim... Mas eu quero, na verdade, chegar num outro ponto. O que eu quero dizer é o seguinte, então o médico, ele vai operar ali, fazer uma cirurgia, a inteligência está agindo, ele vai atuar tecnicamente, o advogado também. Mas aí a música, ela é uma questão que, a meu ver, ela extrapola essa concepção, porque a música, ela vai mexer com a alma. Então, quando o músico, ele toca na igreja e toca também música secular, ou numa linguagem mais simples, músicas mundanas, né? Como essa questão envolve a alma, e não tem como só fugir disso, é uma realidade, sim, sim. E se envolve a alma. Então, a Bíblia diz que se os nossos olhos forem bons, todas as coisas serão boas, se for ruim, todo o corpo será tenebroso. A palavra de Deus diz que tem que guardar o coração, porque dele procedem as saídas da vida, e se isso envolve a alma, e aí qualquer coisa, mesmo que ela não seja música, eu não consigo vislumbrar um músico tocando à noite, adorando o Senhor na igreja, e depois tocando para aquela que veio no Brasil agora há poucos dias, né? Aquela que fez aqueles escândalos ali no Rio de Janeiro. A Madonna, ou senão para essa outra do rock aí, do funk, a Anitta. Imagina o camarada, pastor Dário, tocando na igreja, chorando, e no outro dia tocando para a Anitta. Então, a Bíblia disse comer carne. Aí já tem um outro aspecto, porque se você parte para esse lado, você pode comprometer um fraco na fé, né? É um ato, é por isso que eu disse no início que não se deve, porque é uma liberdade que é utilizada, entre aspas, que pode comprometer a fé das pessoas. Se pode, mas não se deve. Dentro desse contexto, eu pegando o gancho do pastor, a questão da advocacia, da medicina e tudo mais, né, é que nem hoje nós estamos numa era digital, né, e a nossa igreja, né, a maioria do nosso povo aqui, está aqui no YouTube e tal, e eu tenho alguns casos dentro desse contexto, exatamente, por exemplo, um videomaker. Por exemplo, lá na igreja, os meninos começaram a se interessar por essa área dentro da igreja. E um desses meninos, que nem, por exemplo, o nosso compositor lá, que é o Wellington, ele era guitarrista nosso, é o compositor e tal, ele compôs músicas autorais, nós gravamos com um time da igreja. E aí ele, para poder ajudar na gravação dos clipes, na produção, ele se especializou em vídeos, né, para poder produzir clipes. Só que no começo tudo é muito difícil, né, pastor? Tudo é muito difícil. E aí o que aconteceu? Aí ele foi tentar gravar funk, ele foi tentar gravar meninas do sertanejo. E nesses momentos que ele foi fora do contexto para o qual ele servia, para o qual ele começou, aí o que aconteceu com ele? Ele foi começando ficou um mês sem vir no culto, 2 meses, aí daqui a pouco já estava brigando com o esposo, daqui a pouco já não... E aquela coisa toda. Então, assim, eu entendo o seguinte, o recurso está dentro do propósito. Quando eu vim para Volta Redonda, eu abri mão do meu emprego, eu sou analista de sistemas
Eu tenho formação na área de tecnologia. E quando Deus me chamou, eu estava na minha mesa de trabalho, abrindo meu devocional para começar o meu dia, para atender os clientes, as empresas ali. E aí Deus me trouxe à memória uma palavra, onde ele falou o seguinte, tá na hora de você viver esse texto. Isaías 43. E não passou 2 meses, eu estava aqui em Volta Redonda plantando a nossa igreja e eu abri mão de tudo. Abri mão do meu trabalho, abri mão do conforto de estar perto dos meus familiares por causa de uma voz. Por causa de uma palavra. Entendi. E por conta dessa palavra, eu entendi e eu vivo exatamente em cima disso. O recurso está dentro do propósito. Olha, gente, em um vídeo... Posso falar? Pode falar, Luiz, pode falar. Mas aí que tá a questão, né? Ótimos exemplos. Mas aí, ao meu entendimento, o problema não é o ambiente. O problema é o próprio ser que está ali. Pecaminoso, falho. É ele que se deixou corromper. Vou dar um exemplo. Eu tenho um grande amigo, o pastor Filipão Santos, um abraço, estava conversando com ele antes de vir. E ele era um músico, eu não vou falar o nome da loja, ele trabalhava numa loja bem famosa aqui em Volta Redonda. E ele fazia parte da banda dessa loja. Ele falou, se tiver umas coisas satânicas eu não vou tocar, não vou fazer parte. Mas se a gente tiver pelo menos uma música tranquila, eu não vejo problema. Então, por mais que ele esteja ali no meio, ele não deixou se corromper. Então, assim, o ambiente favorece? Favorece. Mas se o cristão ele estiver firme na fé genuína, ele pode ser a diferença naquele lugar. Mas e se ele for uma pedra de tropeço para quem não tá? Bom, o que acontece? É o que a Bíblia também condena. Ai daquele por quem vem o escândalo. Sim. É uma sentença. Imagine quantas pessoas ele pode ter, como que eu posso dizer, influenciado. Porque mas como ele vai fazer isso naquele ambiente que que ele não pode expressar a sua fé, por exemplo? O cristão é diferente. O cristão, ele fala. Felipe, mas eu penso assim, até as exceções e a regra, né? Sim, sim. O fato de um ou outro ter atuado numa área dessa e de repente conseguir levar alguém a Jesus, né? O fato de alguém ter feito isso, eu acho que não deve constituir uma regra. Exatamente. Porque isso aí seria uma exceção. Porque em regra, as regras são traçadas pela Bíblia, né? As exceções também. Então, eu vejo, por que eu aconselho, digo que não deve, né? Porque estar... Isso é que eu defendi também, tá, pastor? Sim, falei andará... que pode, mas se for... O profeta aí, Isaías pergunta, andará alguém sobre o fogo e não se queimará? Né? A pessoa que flerta com o pecado, que está num ambiente ali totalmente pecaminoso e envolvido com o fato, igual a música, que a música ela penetra até a alma. E se ela canta do amor, se ela fala do sexo, se ela fala... Qualquer coisa que ela esteja falando ali, e as nossas músicas hoje, grande maioria delas erotizam muito, vai muito para o campo do amor mundano, do amor sexual. Isso, a pessoa está tocando ali, não tem como ela se envolver com a música, tocar, sem que a música exerça algum tipo de influência no interior dele. Deixa eu cortar Mas se pensarmos somente dessa forma, será que nós não estaremos sempre dentro de uma bolha? Sabia que você ia falar isso. E dentro de uma bolha, a igreja não tem que avançar? Então deixa eu mostrar aqui para vocês um texto que eu acabo de receber da maestrina Sara Higino. Ela é conhecidíssima aqui no mundo da música na nossa região, né? Ela fala o seguinte, só para complementar o debate com relação à performance. Em todos os períodos da história da música, nós temos grandes compositores como Bach, Beethoven, que tiveram obras inspiradas, com certeza por Deus, com textos bíblicos. E estas peças são executadas nos cultos, às vezes sem as pessoas saberem quem as compôs. São compositores dos séculos 17 e 18. Maestrina Sara Higino, obrigado pela sua participação. O que vocês acham da palavra da maestrina? Pastor Dário, eu sempre defendi e continuo defendendo, com todo respeito, a visão da maestrina, que é... Você sabe que na nossa harpa cristã tem louvor, eu músicas aqui, tá? eu seculares. Com todo respeito à maestrina, com todo respeito aos músicos, né? Em se tratando de se inspirar, por exemplo, em alguma performance, em alguma coisa que um outro músico faz, eu sempre defendi que não é tolerada, né? Cópia do altar de Damasco em Jerusalém. Né? Nós observamos em 2 Reis, capítulo 16, 10 a 18, né? Que Acais foi lá em Damasco. Está lá em 2 Reis 16, 10 a 18. Acais foi lá em Damasco, na Síria, e simpatizou com o altar que estava lá. Naquela ocasião não tinha ainda
o TikTok, não tinha o Instagram, mas diz que ele fez uma maquete lá e encaminhou para o sacerdote, para que o sacerdote pudesse fazer um altar semelhante. E ele fez o altar semelhante. E nós vamos observar que aquele altar foi destruído. Deus não aceitou, porque Deus tem um altar, é simples, pode ser modesto, mas é o altar dele, o padrão é dele. Então você se inspirar em... Nós temos excelentes músicos, eu poderia citar aqui, Pastor Vitorino Silva, Cassiane, tantos outros nomes, que têm hinos assim, que trazem uma performance linda, um conteúdo extraordinário, e que você vê que é algo natural, não está se inspirando em nada. Porque nós não precisamos de fazer cópia do altar de Damasco e trazer para Jerusalém. Pastor, Quando a gente quando entende- essa cópia está na Bíblia? Salmo 80 e 81. Que está aqui, ó. Para o mestre de música, de acordo com a melodia, os lírios da aliança. Esses lírios da aliança não aparecem na Bíblia, tá? É uma cópia já nos tempos bíblicos, tá? Salmo da família Asaf. Ou seja, a família Asaf pegou uma música secular daquele tempo, tá? E transformou em salmo. E aí, como que a gente explica isso também? Então, Já que o senhor falou da entrada do altar de Damasco. É que nem você acabou de falar sobre performance, adoração, aquela coisa toda. A gente tem que entender que a música é uma linguagem universal, concorda comigo? Sim. Português É o belo. Hã? É o belo. Então, a música é uma linguagem universal. Então, melodias e notas, em determinados contextos, elas vão ser parecidíssimas. Isso não quer dizer que isso seja uma cópia. Entende? Isso pode ser um fruto de um acaso ou um fato isolado. Aquilo que a gente estava falando aqui agora. A regra não pode... A exceção não pode se tornar uma regra. Você pegou dois textos. Só que tem 150 salmos registrados aí. Sim. Parece o caso... Eu trouxe dois É uma exceção. que tiveram a melodia do mundo É que nem, por exemplo, secular eu tenho visto muito nessas questões de Gente, rios. eu sou contra a Bíblia não, tá? Deixando muito claro. Rios, Daqui a TikTok, pouco o pessoal acha que eu foi sou legal. herege. Gostei desse papo aí. É que nem rios, TikTok, você pega muito essas questões. Tem uns camaradas aí que tá querendo se crescer em cortes e falando sobre melodias que o Fernandinho copiou de não sei da onde, que Damares copiou não sei Mas da aí onde. não é acaso, pastor. Não, tudo bem. Só que aí entendo uma coisa. Ele não pode estar no quarto dele, tá com a música ali, daqui a pouco ele vem ali e começa a compor e começa a ter notas. Cara, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, do é em todo lugar do mundo. É em todo lugar do mundo. Isso não vai mudar. O senhor é músico, pastor? Não, eu não sou, senhor- mas o senhor é músico? eu tenho propriedade a para falar porque família eu sou é, envolvido. eu não músico sou na não. igreja, gente. Sim. Eu não falei isso. Mas o que acontece? Quando a gente tem que separar isso. A gente tem que parar também de romantizar o gospel. Uhum, Porque o gospel, muitas das vezes, dentro da nossa Concordo. igreja, é romantizado. concordo. E ele ocupa 20% da área da música no Brasil. E esse mercado, não disseram os números, mas gera bilhões. Sim. E músicos, né? Artistas gospels, eles ganham dinheiro com isso. Eles vendem a música na plataforma. Então a gente tem que parar também de romantizar isso. Sim, Porque isso não é isso não acaso. descredibiliza o que eles estão fazendo. Não descredibiliza. É que nem a gente como Mas pastor, por é exemplo. um mercado como então quer dizer qualquer que daqui a outro. pouco o pastor não pode Entendeu? receber salário na igreja. Vamos fazer Concorda comigo? Vamos fazer o seguinte, eu gostaria Concordo. que vocês ouvissem um vídeo que foi postado nas redes sociais. O pastor Anderson Silva afirma que não podemos reclamar que artistas como Anitta e Pablo Vittar estejam dominando a cultura se a igreja prende seus músicos em suas quatro paredes. Vamos ouvir o áudio. Criticar que a referência musical do país é a Anitta se eu não tô formando músicos Exatamente. para enviar. Tô formando músicos pro altar e não tô formando músicos pro secular. Porque assim, ó, existe a possibilidade do músico da igreja e o músico para a igreja. É. Então, o músico para a igreja é o louvor. O músico da igreja é aquele que, em nome dos valores, vai para a cultura. Mas ele vai fazer música secular, pautadas nos valores cristãos. Eu preguei em Portugal em 2018. Eu tomei um choque na minha religiosidade. Eu ainda estava prisioneiro, né, dela. Aí, quando acabou o culto, o pastor português, a igreja nativa portuguesa, falou: gostou, gostou. É o principal artista secular do país, o líder do louvor. E eu já fiquei em crise. Meu Deus, como assim? Como assim? Todo ano ele lança um CD de louvor e um CD secular. Aí me deu. Botou no rádio também para tocar. Se esse homem de Deus está posicionado, qual a possibilidade da música ser pornográfica? Nenhum. Então eu não posso reclamar que o país foi tomado pela Anitta e pelo Pablo Vittar, se eu não enviei nenhum missionário para a música. Eu não posso reclamar de um país que eu me excluo de trabalhar pela sua mudança. Eu não posso reclamar da política sem enviar missionários para lá. Eu não posso reclamar dos empresários, não posso reclamar de nada se eu não trabalho no extremo oposto. Eu não posso reclamar do meu país se eu não estou trabalhando em prol dele.
É isso que eu creio que quando o justo entender, virou. Olha, eu acho muito forte isso, tá? Muito forte. O que vocês acham da afirmação, então, do pastor Anderson Silva? O cenário musical secular não estaria mais saudável se mais cristãos verdadeiros atuassem lá? Dentro desse contexto, e eu já tive envolvido com essa questão transcultural. Quando a gente pensa de forma transcultural, a gente consegue ter essa ótica que o pastor Anderson Silva está dizendo. Eu acompanho ele, realmente um cara bem assim, bem equilibrado. E nós, como Quadrangular, também somos bem moderados. A gente não é extremista, sabe? A gente não é aquele negócio de brinco, pá, coisa toda. Não, nós é bem moderado, nós é bem contemporâneo. Mas eu já tive experiências transculturais com pessoas do Japão, com pessoas do Canadá, com pessoas dos Estados Unidos. Vou citar um exemplo aqui, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, isso não se aplica a nós e não estou defendendo isso, ok? Biblicamente falando, pode-se beber um vinho? Pode-se beber a bebida alcoólica? A Bíblia não condena você beber, mas ela condena você ficar o quê? Embriagado, ou aquilo te dominar. Só que para esses pastores é totalmente natural você ir na casa deles e tomar uma cerveja, tomar uma taça de vinho lá na cultura deles. Agora traz essa cultura aqui pro Brasil para você ver o que vira. Não funciona. Não funciona porque o nosso país é o país do futebol, o país do churrasco, o país da cerveja e por aí afora, né? Para não continuar esse papo. Então, dentro desse contexto, que penso eu a questão da música, a nossa igreja brasileira não tem maturidade para lidar com isso. Os músicos brasileiros, a nossa cultura não tem maturidade para separar quer o dizer santo que, do profano. Então quer dizer que um músico cristão não tem estabilidade espiritual para ir lá e influenciar outros a estarem recebendo Cristo como seu Salvador. A grande maioria não. A grande maioria não. É isso que o senhor pensa, pastor Ronaldo? Existem músicos bons. Eu me lembrei de um fato ocorrido nas Minas Gerais. 2 músicos bonitões, guitarra nas costas. Aí. Chegaram pro culto, convidamos para entrar e disseram, não podemos entrar, não nos cabe aí dentro. Hoje a igreja estava muito cheia. Aí depois Deus derramou o poder ali e quando nós o procuramos, eles tinham sumido, fomos eles, estavam debaixo do banco ali, de boca no chão, adorando ao Senhor. Anteriormente a igreja não cabia. Quando a glória de Deus envolveu a igreja, estavam lá com o rosto no chão, adorando o Senhor. A grande questão é que a boa parte dos nossos músicos, às vezes não oram, Felipe, como deveriam. É muito raro você ver no dia a dia um músico ali de joelho dobrado, orando ao Senhor. Acontece, algumas exceções, mas a grande maioria, os músicos não são muito dados ao estudo da palavra e à oração. E isso acaba permitindo que o músico fique vulnerabilizado para uma coisa ou outra. Eu penso o seguinte, quanto mais enraizado na palavra, quanto mais enraizado na oração, o músico deveria influir, sim, no mundo secular, mas não envolvido com a música secular. Ele deveria influenciar, e vai influenciar, tocando bem, cantando bem, os hinos. A Bíblia diz, né, que o Senhor nos deu um novo hino, né? Colocou um novo cântico em nossa boca. Lá em Tiago, estava aqui aberto aqui, ó, Tiago capítulo 3, Tiago diz o seguinte, não deve proceder da mesma boca bênção e maldição, né? Ele vai dizer também, porventura a fonte faz jorrar de um mesmo manancial água doce e água amargosa. Meus irmãos, as coisas não podem ser assim, dizia ele, né? Da mesma boca não pode proceder bênção e maldição. Então alguém que é 100% consagrado ao Senhor e que recebeu esse talento de Deus. Paulo fala, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Então, quando o camarada está atuando ali profissionalmente, ele pode estar mantendo o sustento dele. Né? E aí a pessoa vai passar fome. Mas aí, o problema só vai passar fome se não tiver igreja de verdade. O problema é trazer a igreja. A igreja ela tem que romper barreiras. A gente não pode deixar dentro de uma bolha. Porque senão é muito confortável pra gente sentar no cultinho, ouvir o nosso louvor, ouvir o nosso culto e não fazer nada de diferente. Mas só sabe o que eu ouvi um pastor... E através da música, por exemplo, Abraham... Deixa eu ver o nome dele aqui, ó. Abraham Laboriel. Perdão. Abraham Laboriel. Abraham Laboriel, grande homem de Deus. Verdade. Grande homem de Deus. Tocou com Michael Jackson, com Elton John, Lionel Richie, Joe Cocker, Julio Iglesias e todos que estavam ao entorno dele viram a glória de Deus sobre a vida daquele homem. E aonde ele chegava, as pessoas se impactavam.
Nós somos uma igreja que nós temos que impactar. Porque é muito fácil a gente ficar dentro da nossa igreja confortável. Ai, meu Deus. Não, a gente tem que romper barreiras. A gente tem que avançar. Porque se a gente não avançar, o inimigo avança. Dentro desse contexto que você está dizendo, fora do Brasil não existe esse negócio de gospel. Não existe. Não existe. Então, tipo assim, nesse contexto cultural que eu acabei de citar anteriormente, nesse contexto transcultural fora Brasil, cara, quando você vai ouvir uma música, por exemplo, vou te falar pra você uma banda de rock que eu escutava quando eu era malucão da cabeça, P.O.D. Eu escutava aquela música doidaraço, sério. Sim. E quando eu me converti, eu descobri que os caras eram cristãos. Só que, cara, isso era num contexto, cara, transcultural. E assim, dentro desse contexto, biblicamente falando, cara, se tiver maturidade pra você lidar com essa questão, e se você tem um chamado pessoal para tal, concordo plenamente. Só que tem que ter maturidade e tem que ter um chamado específico. Eu entendo, mas aí a gente vai deixar de que a igreja avance por conta das barreiras que nós... Mas isso não vai impedir o avanço da igreja. Olha, nós precisamos romper. Nós temos que furar essa bolha. Aí você já tá indo para uma outra questão, que é uma questão missionária. Eu concordo, sim, mas... Mas nós não somos missionários também? Com toda certeza. A Bíblia não fala na grande comissão que nós devemos ir pregar para toda criatura? Só que é o seguinte, você tá pegando uma coisa isolada e tá tentando colocar dentro de um outro contexto. Diego, Felipe... Você acredita. Essa é uma herança católica exclusivista. Depois a gente pode conversar Felipe e Dário. Eu vi vários debates sobre esse tema. E o interessante é que todos os argumentos articulados para defender que o músico toque música e cristão toque música secular, são alguns giram em torno da experiência, outros alguns usam textos isolados, e alguns diziam, olha, ele chegou na igreja, era a profissão dele, tinha que manter a família, ele começou a orar ao Senhor e Deus abriu uma outra porta e ele saiu de lá e foi para outra porta. Ora, se não há pecado, se não há nada de errado, ele podia continuar lá. Não precisava Deus abrir uma outra porta para ele. Né? Se está certo, então a maioria, pastor, Deus tocou no coração, eu toquei muito tempo, depois eu deixei de tocar, o Espírito Santo falou comigo. Mas peraí, o coração, a Bíblia diz, enganoso é o coração mais que todas as coisas. Mas, pastor, quem o conhecerá? Deixa eu fazer aqui uma pergunta de um ouvinte que não quer se identificar. Fala o seguinte, Dário, eu gostaria de saber, diante desse debate enriquecedor, visto que a visão é que o músico não pode tocar sem ser na igreja, né? Como fica aqueles irmãos que são convertidos e tocam em orquestras e fazem apresentações de músicas que não são evangélicas, mas que também não são músicas demoníacas? Pode ou não pode? E os músicos que tocam em casamento? Nesse contexto, eu sou totalmente favorável. Mas é música secular do mesmo jeito. Mas é secular. Não é questão de secular, é século, cara. Então, vamos lá. A Bíblia é pautada. Adoração. A Bíblia é pautada em princípios, cara. E o princípio não vai mudar, o princípio é imutável, o princípio tem a ver com o caráter de Deus. É porque nós... Você tá ferindo o caráter de Deus com aquilo que você tá cantando? Então, mas esse é o ponto que eu falei. Eu sou a favor, mas que não fira. Olha, eu fico lá no início da minha fala, né? A pergunta é pecado? Pode, né? Eu não estou falando aqui que é pecado ou que não pode. Eu estou na linha paulina. Estou dizendo que não se deve. É isso aí. Não se deve. Não se deve porque há uma série de fatores. Tem um equilíbrio, né? Há uma série de fatores. O envolvimento, o grande problema da igreja brasileira é que nós estamos distanciando muito da palavra e muito da oração. Tem gente que ora muito, tem gente que lê muita palavra, não podemos ignorar isso. Mas a grande maioria se afasta muito da oração e afasta muito da palavra. E aí, abre-se algumas exceções, existem inúmeras exceções que a igreja está abrindo e que vai a cada dia comprometendo mais a fé. Pastor, comprometendo mais será a que santidade. é a abertura da igreja ou a igreja está deixando a religiosidade de lado? Pastor, eu entendo que a igreja, a abertura da igreja e a religiosidade são coisas que devem ser analisadas cada uma em seu campo.
Eu acredito que a religiosidade, já no passado, na época de Jesus, inclusive, a religiosidade foi a maior responsável pela crucificação com de Cristo. certeza, Eu fui com certeza. desafiado na faculdade a fazer uma defesa de Pilatos. Quando a minha professora disse isso, eu falei, não, de maneira nenhuma, só tá de brincadeira. Eu, como pastor, vou defender Pilatos, ela falou, eu sabia que o senhor ia rejeitar, por isso eu vou dar essa missão pro senhor. E eu descobri que Pilatos não foi tão culpado assim. A religiosidade foi a maior culpada, porque Jesus foi morto em nome de argumentos religiosos. Então, mas será agora, que a religiosidade não está sendo o maior humor, o maior obstáculo para que essas pessoas possam influenciar sim, outras? mas eu não posso. Ou esses músicos evangélicos? É o que eu queria dizer lá atrás e não complementei. Eu não posso tentar justificar um erro com outro erro. Eu não posso, em nome da religiosidade, fazer concessões que podem comprometer a santidade e a saúde espiritual da igreja. Só porque a religiosidade, como diz o irmão Felipe, cria uma bolha, né? Então, assim, eu preciso sair da bolha. Tá bom. Pastor Elianai Cabral tem uma frase que eu amo ouvi-la e lê-la, né? Ele dizia, podemos contextualizar sem degenerar. É isso aí. O grande problema é a contextualização acompanhada Luiz Felipe, fala que eu vou jogar geração. agora. Depois da fala do Luiz Felipe, eu vou jogar um outro áudio aqui. O problema, na verdade, é que a igreja brasileira, ela trata o músico como levita. Exato. Como levita. Aí você entrou legal. Só que, qual é o ponto? Qual é o ponto disso? Músico da igreja não é levita. Isso aí. Porque Concordo. o levita, a principal função do levita não era a responsabilidade de tocar os instrumentos. Era servir, né? Era servir. Isso aí. Era ser servo no templo. Isso. Era cuidar do templo. Todo o corpo de ajudar o ministerial sacerdote. aspas, né? Um Sim. levita, se torna um levita, né? Então, esse é o problema. Porque quando a gente fala sobre levita, a igreja brasileira ela tem isso. O músico é levita. O músico não é levita. O músico ele é adorador. Por que eu tô falando isso? Porque a gente tem que olhar para a Bíblia e olhar para o Antigo e para o Novo. Nós vemos os levitas separados no Antigo, mas nós não vemos isso no Novo Testamento. Por quê? Se a gente fosse separar o músico de forma levítico... Ele tinha que ficar lá o tempo todo, 24 Isso horas aí. no tinha que tempo. ficar lá dentro da igreja. 24 horas. E detalhe, nós ainda estaríamos Debaixo da lei. E aí, se o levita ele é separado apenas para tocar no âmbito da igreja, estou falando levita por Sim. cortar, se o músico ali ele é separado para tocar apenas no âmbito da igreja, se ele tem essa questão só da adoração ali na igreja, então, o que acontece? Ele está realmente debaixo da desobediência da lei. Aquela pessoa ainda está vivendo num contexto de lei. E agora nós vivemos no contexto da graça. Sim. Gente, vocês me responderam o ouvinte aqui que falou sobre se essas músicas das orquestras são demoníacas, se pode ou não? Os músicos que tocam em casamento. Responderam? Então tá bom, então tá certo. Vamos ouvir aqui o Fernandinho falando, porque em um podcast ele contou sua experiência negativa quando decidiu consumir música secular. Segundo o cantor, a música secular o oprimiu negativamente. Eu comecei a estudar jazz e ouvia muita música instrumental. Eu sempre ia dormir ouvindo música, todos os dias. Um certo dia, eu, como de costume, ouvindo lá os meus CDs, eu acordei como se alguma coisa estivesse apertando meu pescoço e como se estivesse em cima de mim. Mas era um negócio louco, eu não sei descrever o que era. Eu levantei, fui me arrastando até o banheiro e eu suava de uma maneira que nunca aconteceu na minha vida. Eu pegava a toalha, eu enxugava, eu jogava água. Eu tirei a camisa, eu jogava água em cima de mim, eu me enxugava e eu não parava de suar. E eu ficava olhando no espelho o que estava me apertando. Era uma coisa apertando meu pescoço, sufocando meu peito. Eu voltei para a cama, me segurando pela parede. Era uma coisa assim, parecia uma coisa louca, que eu não sei descrever o que é. Quando eu sentei na cama, hoje eu sei que foi o Espírito Santo. Eu tirei o que eu estava ouvindo. Era uma banda, porque muitas vezes as pessoas falam assim, você tem que selecionar a letra. Mas era instrumental. Era instrumental. Não tinha nada de letra. Não tinha nada de letra. E aí eu coloquei, tirei. Eu lembro como se fosse hoje, eu coloquei um álbum, Paulo ouvia muito louvor na época, né? E eu coloquei um louvor, cara, diante de Deus. Quando eu dei o play, não começou nem a cantar a letra. O primeiro som que eu ouvi, aquilo que eu estava sentindo, como instalar esse dedo. Acabou. Aí eu fiquei desesperado. Eu voltei pro banheiro, comecei a olhar pro meu pescoço, a palpar meu peito, eu falei, cara, o que é isso? E olhando pra dentro da casa, eu fiquei meio louco assim, e respirava, botava a mão no meu peito, assim, cadê aquele negócio que estava me apertando, cadê o negócio no pescoço? E ali, eu ouvi assim, o Senhor falando pra mim, falou, olha, tira tudo que você tem aqui dentro da sua casa. E eu
O que vocês têm a dizer, então, gente? O que vocês têm a dizer sobre essa experiência do cantor Fernandinho? Será que toda música secular tem esse poder de oprimir? Aí, pastor Dário, o Fernandinho agora vai naquela área que eu vinha defendendo até agora há pouco. Então, que a música, ela influencia a alma. A música vai envolver. A palavra de Deus diz, não deis lugar ao diabo. Num outro momento, não useis de vossa liberdade para dar ocasião à carne. Então, as músicas que não são sensuais, eu vou usar aqui um pensamento de Charles Haddon Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon dizia, quanto mais do céu nós temos em nós, menos da terra nós desejamos. Então, o contrário também é verdadeiro. Quanto menos do céu nós temos em nós, mais da terra nós desejamos. Então, o músico... O grande problema, Felipe, Diego, é que o evangelho exige renúncia. Então, Jesus disse, se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo. Exato. Tome a sua cruz e me siga. Então, o camarada que está trabalhando e exerce uma profissão que, de certa forma, pode comprometer ou atrapalhá-lo no avanço da sua fé, ele pode repensar isso, ele pode fazer um enquadramento, ele pode ajustar isso para poder tornar a situação compatível com a palavra. Mas esse é o ponto que eu disse. Eu disse o seguinte, eu sou a favor, mas se ferir a fé cristã, não faça. Isso aí. Esse é o ponto. Mas, equilíbrio, né? Eu também defendo o equilíbrio. Mas o que acontece? Nós não devemos mas se você perguntar... rotular, porque, por exemplo, Sim. o Fernandinho falou, todas as músicas seculares têm opressão. O hino nacional, você sente opressão? É uma música secular. Você é oprimido cantando o hino nacional? A grande questão, eu percebo nessa questão que o Fernandinho trouxe, a grande questão é a fonte. Onde foi inspirado aquilo? Por exemplo, qual que é a sensação que você sente quando você escuta um rock pesadão? Qual que é a sensação que você tem quando você escuta um funk, um batidão? Qual que é a sensação que você tem quando você escuta um pagodão? Tá entendendo? Um sertanejo, sofrência, aquela coisa toda. Ou um sertanejo raiz, entende? É que nem, por exemplo, eu sou, né, eu tive o privilégio de ter essa questão de roça e tal, meus avós, meus pais, aquela coisa toda. E eles escutavam lá o tal do Tião Carreiro e Pardinho, aquela coisa toda. É umas músicas bonitas, legal. Só que a pergunta é o seguinte, qual que foi a intenção daquele camarada ao compor aquilo? Não tô condenando a música e nem tô dizendo que ela fere princípios. Mas a pergunta é, se um cara, um rockzão lá, um satanista, qual que é a fonte? Qual que é a inspiração? O que aquilo vai transmitir na tua alma, entende? Porque a música, ela deixa uma impressão na alma. Aí o pastor feriu o princípio cristão. Exato. Aí a gente entra num consenso. Agora, mas a partir do momento que não continua. tem interferência na questão do princípio da fé cristã... Agora, vocês conhecem Felipe Candurras? Ele é um compositor brasileiro famoso aí na música secular. Ele compôs a música mais tocada no Carnaval de 2014, além de outros sucessos do sertanejo. Olha aí. Porém, ele também é compositor da canção gospel Tá Chorando Por Quê? Se Você Tem um Deus, é gravada pela banda Preto no Branco. Se o mercado gospel está repleto de compositores, produtores e arranjadores seculares, como sustentar que o gospel é um estilo espiritual e o secular é mundano, hein? Será que não estamos espiritualizando demais? Volto a falar sobre a religiosidade, o mercado gospel e demonizando demais o mercado secular? O senhor gosta do Tá Chorando por quê? Hein, pastor Ronaldo? Já ouvi algumas vezes. Na verdade, enquanto você não sabe a origem, você vai gostando. Mas de uma fonte pode jorrar, fonte água amarga, água Agora doce. já vou repensar. O senhor falou isso, né? E aí... Eu acho Aí que é o ponto, não existe só esse, não. Eu vou pensar. vários outros. God Save the King, tá na harpa cristã, número 185. É o hino nacional da Inglaterra. Pois é, o U2. Vocês conhecem o U2, uma banda internacional. É um exemplo onde seus integrantes são crentes, são cristãos. As canções comunicam valores cristãos, porém são restritas ao mercado gospel. Sendo assim, até que ponto a cobrança para um músico atuar apenas no gospel é mais cultural do que espiritual? É Deus que exige que músicos sejam do gospel ou isso é só um preconceito evangélico brasileiro? Estou fazendo essas perguntas porque a gente já está chegando no final. A palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Aquele que diz estar nele deve andar na luz, como ele na luz está. Então a questão é espiritual ou é a cultural? Eu acho que toda questão que acaba envolvendo a santidade e atrapalhando o avanço dela na proporção em que Deus espera tem que ser repensada com urgência. O senhor falou do mercado gospel. O nosso mercado gospel
Tem muita coisa secularizada nele, sem dúvida nenhuma, né? Mas nós temos muita coisa. O pastor Vitorino, Mas a gente consome, hein? o pastor Vitorino Silva dizia que tem música que mexe com a cabeça, tem música que mexe com as mãos e outras que mexe com a perna. Somente aquelas que mexem com a alma atraem o Senhor, dizia ele. Olha, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, hein? Finalizando, pastor. Pastor Diego Vinícius. Vamos finalizar, porque nós temos horário político, né? Sim. Não podemos ultrapassar. Eu quero aqui agradecer essa oportunidade, esse espaço pra gente estar debatendo essas ideias muito importantes. Eu queria só mandar um abraço pro pastor Zé Antônio, lá de Coati, está acompanhando a gente. Pastor Zé Antônio. O meu amigo Manuel ali, sua esposa Silvana também, queria mandar um abraço pra eles. E pra nossa igreja também, Quadrangular Church Betel, que tá em peso aqui no YouTube aqui. Deus abençoe, vocês são feras demais. E quero agradecer essa oportunidade aqui em nome de Jesus. Legal. Foi um prazer receber vocês aqui. Pastor Ronaldo, obrigado, hein? Obrigado, pastor Dário, Letícia, Felipe, Diego. Ó, finalizo. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então você daria qual conselho para os músicos que estavam pensando em trabalhar no secular? Musicistas que me ouvem, renunciem àquilo que não agrada ao Senhor. Deixe o Espírito de Deus, dobre o seu joelho, converse com o Senhor. O Espírito Santo vai te direcionar e você vai ver que dedicar mais a Deus, adorar mais o Senhor com 100%, traz muito mais resultado espiritual e também na vida pessoal do cristão. Completando o que o pastor disse, eu vou defender de novo. O recurso está dentro do propósito. Se o Senhor te chamou para ser músico, se o Senhor te chamou para cantar, para adorar, se Ele plantou esse dom em você, Ele vai sustentar, porque Ele patrocina aquilo que Ele colocou dentro de você. Agora o senhor há de convir comigo que tem igrejas que não compram nem corda de guitarra para o músico, né? Eu ia defender exatamente isso aí, pastor. Se a igreja pode pagar um salário para o músico, deve se pagar. O pastor não recebe? O pregador não leva a sua oferta? Por que não o músico? Concordo exatamente, plenamente com isso. Tá bom. Obrigado. Posso mesmo falar também, por ter vindo, é claro. Vamos deixar aí o Luiz Felipe aí falar também. Se não fere a fé cristã, continue tocando, leve o sustento para sua família. É muito fácil a gente falar do bolso do outro quando a gente não passa pela situação do próximo. Então, esteja sim sendo provedor na sua casa. Se isso ferir a tua fé, busque ao Senhor, que Ele vai te abrir uma oportunidade. Mas não deixe de lado aquilo que é a sua profissão. Senão todo médico, todo policial, todo mundo vai ter que deixar de lado aquilo que faz, tá? Estejam sempre pautados na palavra do Senhor e no amor de Jesus. Olha, eu creio que esse debate foi bem esclarecedor. Cada um aqui teve uma posição, né? O pastor Ronaldo foi mais enfático, né, pastor Ronaldo? Em dizer que não, eu acho que não deve. Na linha de Paulo é lícito, mas não deve. Expliquei por quê. Exatamente isso. Eu entendo o seguinte, né? Se não está edificando, não está transformando, não deve ser feito, né? É aquilo que a gente está falando desde o início. Pode, mas não deve. Você vai deixar a pessoa passar fome? Não, se existe uma igreja bíblica, eu concordo com você, isso aí é a questão, Felipe. Mas só que é o seguinte, se existe uma igreja bíblica, não vai ter ninguém passando fome, inclusive o músico. A palavra-chave é renúncia e fé. Existem igrejas enormes e pequenas que pessoas passam fome. Agora a pergunta é o seguinte, Felipe. Eu não posso deixar, chegar alguém não posso condenar meu irmão. Se você chegar lá na sua igreja, você sabe que o camarada é um... Escuta, rapidão. Se você sabe que o cara é um espírita, é um bandista, é um católico, enfim, se ele chega lá e te pede uma cesta básica, o que você vai fazer? Você vai negar por causa da religião dele? Não, claro que não. Então pronto. Né? Claro assim que não. É a questão da música. Por que não? Se um músico tá ali passando necessidade, ele serve a sua igreja local, ele é um cara ali que tá ali, ele deve ser o primeiro a ser honrado. Precisa mesmo, porque né? a Bíblia diz o seguinte, que a gente precisa socorrer principalmente os domésticos da fé. Obrigado pela presença de vocês e até uma próxima oportunidade. Eu volto já